3,6 vai dizer, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é o quê? Espírito. Romanos capítulo 8 novamente, volte à epístola de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Agora versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Percebe? Para nós nos livrarmos da concupiscência da carne, para nós nos livrarmos dessa natureza corrupta que nos afasta de Deus, nós precisamos receber o que em nós? A presença dEle. Precisamos receber a presença dEle, irmãos. Isso é real, isso é real. E a Bíblia, ela diz para nós que para nós nos livrarmos dessa concupiscência carnal, nós precisamos receber do Espírito, e Ele precisa estar em nós. E o Espírito de Profecia tem um texto que diz assim, ó: a única esperança do ser humano é ter Cristo, Deus, habitando em sua vida. E eu acredito que quando o Espírito de Profecia professa isso, é Deus escrevendo isso, e Deus está dizendo assim, ó: a única esperança nossa é receber a presença dEle em nós. É a única esperança, e eu acredito nisso, que é a única esperança. Você acredita quando você escuta palavras como essa? Irmãos, nós precisamos acreditar no que está escrito, da forma como está escrito. Eu sei que tem alguns ensinamentos que são proféticos, tem alguns ensinamentos que não se aplicam na sua literalidade, mas nós temos uma raiz também fundamentalista, e o mundo vai atacar quem é fundamentalista, mas nós temos, por que nós temos uma raiz fundamentalista? Nós nos fundamentamos na palavra, e nós acreditamos que quando Deus diz alguma coisa, aquilo ali é real, e não é porque os nossos olhos podem ver ou não, é porque Ele disse. Não é porque eu consigo recebê-lo, mas é porque Ele consegue habitar em mim. Não tem a ver com a minha capacidade, não tem a ver com o que os meus olhos podem ver, não tem a ver com o que eu consigo desenvolver, mas tem a ver com o Deus que nós servimos, que não tem impossível. E se Deus disse que Ele pode habitar no ser humano, o que nós dizemos? Amém. E nós queremos buscar e aprender como isso pode acontecer. E queridos, isso para nós é uma promessa. O livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes do quê? Da natureza divina, livrando-se das corrupções que há no mundo. Qual é a chave para nós nos livrarmos das corrupções que há no mundo? Qual é a chave? Recebemos a participação em uma outra natureza pela fé, porque é um cumprimento de uma promessa. 2 Pedro 1,4. Queridos, há poder no Evangelho para restaurar o ser humano. Há poder no Evangelho para levá-lo a uma vida mais profunda. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo que esses homens testemunharam do poder de Deus, porque eles entenderam e eles acreditaram na palavra. Há poder no Evangelho para restaurar a humanidade. Há esperança para os seres humanos, meus irmãos. Há esperança para cada um de nós. Mas em algum momento da sua vida você já escutou que nós temos duas naturezas? E eu já escutei isso, pastor, quando entrei na igreja. Irmãos, quando eu entrei nessa igreja, eu era alguém muito do mundo. Eu vivi muito forte o mundo do crime, antes de entrar nessa igreja. Eu era alguém que não tinha princípio nenhum bíblico, em lugar nenhum, irmãos. Eu era alguém muito desviado mesmo. E isso faz mais sentido para mim, porque eu posso acreditar na restauração de Deus, pelo que tenho feito na nossa família, no nosso meio, nos nossos amigos ao nosso redor. Eu posso acreditar nisso, o Evangelho funciona, o poder de Deus é real. Eu sei que tem famílias aqui que já passaram por essa experiência, conheço alguns irmãos que já passaram por isso, alguns que têm familiares que testemunham do poder de Deus em suas vidas. Mas nós escutamos, quando nós aprendemos na igreja, que nós temos o quê? Duas naturezas. E alguém já disse para você que a natureza que você mais alimentar, ela vai fazer o quê? Ela vai vencer. Então eu me empenhei em alimentar a minha natureza espiritual. Irmãos, eu entrei nessa igreja aqui, e tudo que eu lia na palavra, e quando eu comecei a abrir os olhos para o Espírito de Profecia, a minha alma começou a desejar por aquilo ali, porque eu sabia que eu precisava alimentar a natureza espiritual. Eu entendia isso, que eu precisava ter do alimento da natureza espiritual. Eu sabia que era necessário santidade para estar na presença de Deus. Eu entendia que não poderia estar praticando pecados conhecidos, porque eu entendia que a justiça de Cristo não era um manto para encobrir os pecados, mas era o poder de Deus para regenerar a humanidade. Então comecei a receber as mensagens e por elas andei, irmãos.
Recebemos a mensagem da reforma de saúde e me esforcei até hoje, tenho me esforçado em avançar nessa reforma. Nós temos lutado, queridos, para estar em conformidade com toda a luz, porque essa é a vontade de Deus para nós. E aí nós vamos aprendendo a mensagem de Deus para o nosso lar, e eu tenho lutado para fazer a reforma no meu lar, seguindo o modelo bíblico do que Deus estabeleceu para a mulher, para o homem no lar. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Quando recebemos a reforma da família, lutamos para implementar a reforma da família em nosso lar. Minha esposa passou por dificuldades para poder cumprir o papel da mulher, se satisfazendo ali em educar os filhos. Minha esposa trabalhou a vida toda, foi independente. E agora ela tem que se submeter em algumas áreas, e aí tem que fazer aquele papel do homem, ser o provedor e tudo aquilo. Lutamos por isso. Lutando por saber que o cristão ele fala diferente, porque o cristão ele se veste diferente, porque o cristão tem estilo de vida diferente. E queridos, tudo isso que eu fui aprendendo, nós fomos lutando para colocar em prática. Mas sabe o que acontece? Eu estava buscando fazer o quê? Alimentar a natureza espiritual, porque eu tinha aprendido que a natureza espiritual, se ela fosse mais alimentada, ela fazia o quê com a carnal? Ela ia destruir, ela ia ganhar a luta. Mas irmãos, eu estava vivendo uma vida frustrada na minha vida, na minha fé. A minha alma não se satisfazia, porque eu tinha chegado em um lugar que eu não conseguia mais avançar. E Deus, Ele coloca em nós o desejo de quê? Mais alto, mais alto, mais perto. É porque mais alto para Deus, sabe o que é mais alto para Deus? Mais perto, mais perto. E é um desejo natural de Deus, querer que a gente esteja bem pertinho com Ele. E é um desejo sobrenatural que Ele coloca em nós, desejarmos voltar para a presença dEle. Irmãos, eu clamei por isso. Então o Senhor, com a sua misericórdia, me mostrou que eu estava entendendo um pouco errado o Evangelho, irmãos. Essa natureza ela é tão corrupta que não é suficiente alimentar mais a natureza carnal. Não é suficiente alimentar mais a natureza carnal. E é nesse ponto que eu quero chegar com os irmãos aqui hoje. A mensagem ela vai pousar neste ponto. Nós estamos chegando no alto da mensagem agora. Ela é muito simples, mas ela é muito real. Ela pode ser o problema da sua vida. Tem alguém aqui que se ajoelha para orar ao Senhor e não consegue orar? Eu não consegui orar mais, irmãos. Eu me ajoelhava para orar a Deus e a oração era muito rápida, muito objetiva. E por onde eu tenho falado disso, eu tenho recebido feedback de alguns irmãos que passam por isso também. Não conseguem orar porque a mente começa a vagar para um lado, você puxa a mente vai para o outro, você puxa a mente, o corpo cansa, você não consegue ter uma vida de oração. Será que tem alguém aqui que está passando por isso e não consegue orar mais? Tem dificuldade para orar? Será que alguém aqui não consegue jejuar mais? Porque inicia um projeto de jejum, dá meio-dia, a carne já está lutando, ela já está reclamando, a cabeça dói, o corpo, e aí vem ali as vontades de comer e não consegue fazer isso mais. Será que tem alguém que não está conseguindo prosseguir na vida cristã? Essa era a minha experiência, irmãos. E para muitos irmãos poderiam olhar e falar assim, não, o irmão Luiz, ele vive uma vida boa. Por quê? Faz escola domiciliar, vive no campo, é vegetariano, a família toda tem reforma do vestuário, ele também fala diferente, não assiste essas coisas. Mas queridos, essa não é a essência do Evangelho. Essa não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é ter Ele, é ter Ele. E chegou um lugar onde eu senti necessidade de ter mais, de ter mais. E sabe o que eu aprendi? Que a mensagem do Evangelho ela é um pouco diferente. Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas. Ela é um pouco diferente do que eu tinha escutado. Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim, ó. O Senhor está dizendo para nós, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse é o meu desejo, esse é o seu desejo, andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Sabe o que esse texto aqui está dizendo para mim e para você? Não é a natureza que você mais alimenta que vence, não é isso. A orientação bíblica para nós é, alimente a natureza espiritual e não alimente a natureza carnal. Qual é o tanto de alimento que a gente tem que dar para a natureza carnal? Qual é o tanto? Nenhum, porque aqui está dizendo assim, ó, jamais satisfaça a concupiscência, jamais. Vamos agora para Colossenses, capítulo 3, um pouquinho à frente, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 5, e a mensagem bíblica para mim e para você nessa manhã está aqui, e ele vai dizer assim, ó, fazei, pois,
morrer a vossa natureza terrena. Aí vai falar um bocado de coisas. Então, se você já ouviu alguma vez, e aí eu quero dizer aqui com todo respeito, e eu quero que você escute isso como vindo de um servo do Senhor, que está trazendo essa mensagem hoje para esta igreja. Se você já ouviu alguma vez que a natureza que você mais alimentava venceu, eu quero te dizer uma nova coisa. Deus está dizendo que a natureza carnal, ela tem que morrer, irmãos. A natureza carnal, ela tem um destino, que é morte, é crucifixão. Paulo diz assim, ó, fazei morrer a natureza carnal. Fazei morrer a natureza carnal. E aí nós encontramos-nos em um sério problema, porque o inimigo ele está usando muitas formas para alimentar a nossa natureza carnal. Muitas formas. E eu vou aproveitar que os irmãos estão aqui, que vieram aqui. 3 semanas atrás nós fizemos um propósito, e esse casal está aqui, nós fizemos um propósito com 4 casais. Nós percebíamos que isso aqui alimentava muito a nossa natureza carnal, irmãos. Porque eu gostava de ficar ali no YouTube, assistindo talvez algum posicionamento político, assistindo um placar de futebol, porque há muito tempo atrás, irmãos, eu recebi algumas mensagens da reforma, formação do caráter. Eu aprendi que para ter um caráter, para ser levado para o céu, a gente tem que levar muito seriamente essa preparação. E eu andava nas igrejas, levando a mensagem da reforma nas igrejas, pastor. Levava a mensagem das reformas e falava, olha, a gente tem reforma de saúde. E aí quando eu chegava no estilo de vida, as pessoas odiavam. Porque eu aprendi pela Bíblia que não há meio termo. E o Espírito de profecia diz que todo ato, por mais insignificante que seja, tem a sua influência na formação do caráter, orientação da criança. Todo ato, por mais insignificante que seja, tem a sua influência na formação do caráter. Então, quando eu paro para assistir, por exemplo, uma partida de futebol, aquilo ali está influenciando o meu caráter. E aquilo ali não é alimento para o espírito. E eu vinha às igrejas e falava de futebol, e eu sei que futebol é uma paixão do Brasil, mas futebol não é paixão secular. Parece que agora a igreja ficou em silêncio, né? É porque é difícil falar disso na igreja. E é mais desafiador ainda, porque você fala com os líderes, porque se os anciãos gostarem muito e praticarem muito, aí fica desafiador o pregador vir falar isso. Se o pastor talvez gostar muito também, achar que isso não tem nada a ver, fica muito desafiador então. Mas queridos, a matemática do reino do céu é muito simples, não tem dificuldade, não tem. Essas coisas como UFC, futebol, Netflix, essas realidades, elas não alimentam a natureza espiritual. Elas não alimentam, elas não contribuem para a formação do caráter. E eu digo isso como alguém que jogava futebol, irmãos. Eu joguei muito campeonato amador na minha região, muito campeonato amador. Eu jogava em 3 times de amador, era dono de time. O amigo que está ali já foi comigo me ver jogar na beira do campo do amador. Jogava amador. Gostava de assistir futebol. Gostava de UFC, séries de Netflix. Isso está muito presente no nosso meio, novelas, redes sociais, isso está muito presente, não somente no nosso meio dos nossos adolescentes, joguinhos, as crianças, joguinhos. E isso é alimento para que natureza? Carnal, irmãos. Como é que a natureza carnal vai morrer se nós estamos dando a ela alimento? Como que ela morre? Ela não morre. Ela fica viva, e na hora que a gente menos espera, ela nos trai. Você acha que está tudo bem, você está andando numa boa, você está firme e forte, mas quando você sai na rua, alguém lhe atravessa, o que você faz? Você se ira, você fala alguma coisa no seu coração, você fica com o coração amargurado, ressentido, quando alguém discorda da gente na igreja, não é isso que acontece? É isso que acontece, e aí a gente resolveu fazer o seguinte, dizer que é normal. É normal, irmão, você se preparou, saiu de manhã, estava unção, aí o carro passou ali, te fechou, bateu, eu escuto muito isso. Aí o crente foi e xingou, mas ali foi um pecado acidental que aconteceu. Irmãos, é possível permanecer em Cristo, irmãos. É possível permanecer em Cristo. É possível permanecer em Cristo. É possível que quando você estiver no momento, quando ele menos espera, aquele carro te feche e você abençoe, ao invés de amaldiçoar. É possível, irmãos. É possível resistir. O problema é que nós não temos resistido até o sangue, como a palavra de Deus diz, porque a carne está muito forte. A carne está muito forte. E talvez nós podemos alimentar mais a natureza espiritual e deixar a natureza carnal fraquinha, achando que resolve. Não resolve. Não resolve. A natureza carnal, queridos, ela precisa ser morta. E os nossos jovens estão imersos nisso. Você tem o seu Instagram, eu sei que você tem o seu Instagram.
Diga para mim o que você faz no seu Instagram. Alguém poderia me dizer, eu acompanho pessoas da igreja, mas você vê outras coisas também. Porque o programa ele está lendo o que você gasta tempo, e você gasta tempo com aquilo. E 3 semanas atrás nós fizemos um propósito com os jovens, e eu abandonei o YouTube. Porque eu gostava de passar tempo ali no YouTube. E a minha filha gostava do Instagram, ela abandonou o Instagram. E se eu pegasse aqui, irmãos, e lesse para vocês os testemunhos que nós temos recebido, em 3 semanas, eles são grandiosos. As pessoas estão lendo livros do Espírito de Profecia. Uma delas falou assim, olha, quando eu tirei as redes sociais, eu cheguei a um problema. Qual foi o problema? Eu percebi que eu tinha minha vida para resolver, eu tinha que cuidar da minha casa e encarar minha vida como ela era. Ela parou de passar tempo naquilo ali. Eu sei que a rede social tem a sua finalidade boa, ela pode ser usada para o bem, mas é muito arriscado. Tem que ter muita sabedoria, tem que estar muito forte. É muito arriscado. E ela está embalando a igreja, porque a gente fica assistindo um pouquinho daquelas propagandas, um pouquinho daqueles vídeos, e a gente acha que isso não afeta. Isso afeta, irmãos. Isso afeta. A gente está sendo treinado a ficar colocando para a internet, para as coisas, as nossas conquistas, os nossos ganhos, e esse não é nunca a orientação do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios. Vamos fazer uma leitura no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Abra comigo Efésios capítulo 3, versículo 16. E aí a minha tradução diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus está dizendo que eu e você podemos ser arraigados em Cristo, experimentar uma vida de poder pelo seu Espírito Santo, nós podemos ser fortalecidos em seu amor. E é muito comum você escutar uma mensagem na igreja que fala sobre o amor de Cristo, porque o amor ele é fundamento do caráter cristão, e é nesse fundamento que a gente deve lançar para poder construir todo o edifício. E é por isso que a Bíblia vai dizer assim, radicados e edificados em Cristo. O que quer dizer radicados? Crescimento para baixo, raiz. E o que quer dizer edificados? Crescimento para cima. É um prédio que precisa ser levantado. Por isso que Paulo dizia que sofria dores de parto até o quê? Até Cristo ser formado em nós. Até Cristo ser formado em nós. E se você ler esse texto, você vai entender a angústia de Paulo de apresentar essa mensagem às pessoas. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Passe agora um livro para frente, você está em Efésios, vá para Filipenses, Colossenses, capítulo 1, leia comigo a partir do versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. E a minha tradução diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Paulo foi chamado para fazer ser conhecido o mistério dentre os gentios. Paulo recebeu o convite para apresentar aos gentios um mistério rico. É uma riqueza esse mistério. E qual era esse mistério? E o versículo continua: isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo se afadigava, Paulo trabalhava para fazer isso. Por que Paulo se afadigava? Paulo mostrava que para que o homem seja recebido perfeito em Cristo, não tem relação com o que ele faz, não tem relação com o que ele tem, mas tem relação com ele
receber a vida de Cristo nele, receber a presença do Espírito Santo nele. E Paulo estava dizendo para aquelas pessoas: a sua vida tem solução, meu irmão, a sua vida, jovem, tem solução, a minha vida tem solução, a sua vida tem solução, minha irmã. Nós não precisamos ser mais as mesmas pessoas. Eu não sei se você já chegou em um momento da sua vida que você cansou de ser você mesmo. Eu já cheguei a esse momento na minha vida, irmãos. Eu estou cansado de ser o Luiz. Eu estou cansado de ser eu mesmo. Eu acredito que Cristo, Ele pode habitar em nós, Ele pode viver em nossas vidas, Ele pode mudar o homem interior, Ele pode nos alicerçar em amor. E quando nós começamos a aprender de Cristo, nós vamos aprender aquele amor genuíno da Bíblia. E você já ouviu muito sobre o amor, meu irmão? Aqui na igreja, nós estamos acostumados a ouvir sobre o amor, mas nós temos que ter cuidado, porque o amor, ele nunca pode passar por alto o pecado, não, ele nunca pode. Porque o livro de 1 João capítulo 3, versículo 10 diz: e nisto são conhecidos os filhos de Deus, os que praticam a justiça e os que praticam o amor. O amor e a justiça sempre vão praticar e andar de mão dadas, um não cancela o outro. Receber o amor de Deus para andar em conformidade à sua vontade. A própria Bíblia diz para nós que a fé que justifica a alma é uma fé que opera pelo quê? É uma fé que opera pelo amor, uma fé que opera pelo amor. E agora quando você lê o livro de Hebreus, você entende por que Abraão, quando foi chamado, ele saiu da terra dos pais dele. Porque ele aprendeu a amar e ser amado. Você entende por que Abraão matou o filho dele? Porque Abraão matou o filho dele no coração dele. Porque ele aprendeu a amar e ser amado. Você entende por que Daniel, quando foi levado para naquela corte em Babilônia, não quis comer as coisas simples do templo? Porque ele aprendeu a ser amado e a amar. Você entende porque José, quando passou por aquelas circunstâncias com os irmãos, perdoou os irmãos e foi fiel? Porque ele aprendeu a amar e ser amado. E quando você vai ler agora o livro de Hebreus, e nós não vamos ter tempo para ler a experiência desses heróis da fé, e aqui vai dizer, Hebreus 11:32, o que mais direi? Certamente me faltará tempo, irmãos, falta tempo para dizer o tempo necessário, para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ah, Senhor, o Evangelho é real, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para nos libertar dessa natureza que nos afasta do Senhor. Estes homens, por meio da fé, eles subjugaram reinos, eles praticaram a justiça, eles obtiveram a promessa, eles fecharam a boca de leões, eles extinguiram a violência do fogo, eles escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga do exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses tiveram bom testemunho pela fé, mas não tiveram a promessa. A promessa vai se cumprir em nossa geração. Deus quer levantar um povo diferente, meus irmãos, diferente. E será que Deus não vai levantar na terra um povo diferente? Vai levantar um povo diferente, Ele já está levantando um povo diferente. Há pessoas se preparando para o céu, e o céu é um lugar diferente, porque o céu é o lugar onde se vive na presença dEle. E não se pode viver na presença dEle de qualquer forma. Então hoje Jesus está batendo na porta do seu coração, e Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar, e Ele vai cear contigo, e Ele vai cear comigo.